Boa noite a todos vocês, quem está entrando aqui na live. Hoje, nossa terceira live do Ser Fértil, essa série do Ser Fértil. Deixa eu só assinar aqui. Nossa terceira live do Ser Fértil. Primeiro foi a doutora Priscila, depois foi a nutricionista Gisele e hoje teremos a honra de conversar com o Dr. Arley. O Dr. Arley, ele é a referência na questão de gestação de alto risco. Quem o conhece tem se tornado uma voz para isso. E foi uma conexão, aonde após do IAF, onde eu fiz uma pós-graduação de saúde da mulher e fertilidade, o Arley e outros profissionais, sem ser nutricionista ali, fizeram essa pós-graduação. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, em relação a tudo isso, a visão dele, a visão de um obstetra, né, em conjunto com a nutrição. Então vai ser um bate-papo muito legal, tem muita pergunta aqui, bem interessante, de trazer conhecimento, de trazer entendimento. Até às vezes você não está passando por isso, mas conhece alguém que está passando, alguma grávida. Então já chama aqui, manda um aviãozinho para as pessoas, não somente mulheres, né, mas todas as pessoas que possam receber desse conhecimento. Deixa eu só colocar aqui a arte. Aqui o Dr. Arley já entrou. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui. Oi? Aceitou? Adeu? Olá, olá, Boa olá! noite, Dr. Arley. Boa noite, boa noite. Que honra! Prazer. Vou pedir uma licencinha só Fique à vontade. para a gente poder aí começar. Pronto, a todo vapor. Vou colocar um filtrozinho que eu tava meio pálido, né, minha gente? A gente tem que usar a tecnologia nossa. Vamos lá, Bárbara, que Olha, alegria. eu Muito feliz. não tô te vendo ainda. Não voltei? Pra mim, não. Peraí, deixa eu vou ver agora. Foi? Olha, pra mim, não. Pra vocês, o Arley está aparecendo? Aqui a sua fotinho Ixi, está carregando. Que ele caiu? Eu acho que ele caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Aê! Agora tô te vendo. não faço ideia do que esse Instagram provocou aqui e Olha, não causou. sei também. Eu Então a sei gente. que eu fui, Importante que agora tá voltei. aparecendo. Pois vamos lá, vamos lá. Doutora Ali, Mas primeiramente, muito obrigada, de verdade. Me sinto muito honrada, né, por estar aqui conversando, tá até falando um pouquinho que hoje você se tornou, né, essa voz, essa referência nessa área que você está atuando, a visão que você está trazendo, essa informação, né, que acho que muitas pessoas aí desconhecem. Então, hoje eu acredito que será uma live para a gente trazer luz e trazer bastante conhecimento, né, de uma forma leve, mas são assuntos complexos, né? Mas é que eu estava falando no início, não sei se você estava quando eu iniciei aqui falando que a gente fez pós-graduação juntos, né?
E para mim, eu lembro que era uma pós-graduação de nutrição, mas quando eu vi profissionais como você, obstetras, pediatras, né, e ver essa turma da área da saúde que tem essa visão com a nutrição e aprender mais com a nutrição, a gente só tem a ganhar, né? E essa série, então antes de explicar, primeiramente quero que você se apresente para nós. Esse currículo que é gigante, se apresente Imagina. para a gente. Imagina, obrigado pelo convite, Bárbara. Muito feliz. Sempre quando tem convites assim, né? A primeira questão que eu penso é se está alinhado ali com o meu propósito, se está alinhado com o meu objetivo, minha missão. E eu tenho certeza que o que você também traz e compartilha, tanto aqui quanto na sua profissão, com as suas pacientes, são questões que estão alinhados também, né? Nós temos ali a mesma visão, visão de realmente proporcionar uma assistência de qualidade, priorizando uns pilares importantes. E eu cheguei, né, onde eu cheguei hoje, dentro da forma como eu atendo, passando por três principais pilares, passando por três principais áreas ali, da obstetrícia de alto risco, onde eu fiz a residência médica de ginecologia e obstetrícia na Unifesp, aqui em São Paulo, né, a Escola Paulista de Medicina. E depois eu fiz uma subespecialização, que tem um nome de fellow, né, um nome que não importado, mas é uma subespecialização em medicina fetal na Fetal Uhum. Medicine Foundation em Londres. Então essa é a segunda área que eu tenho de formação e a última, a terceira área ali que depois que eu voltei, né, do fellow aqui para o Brasil, tudo que eu me deparei e tive acesso a essa área da assistência funcional integrativa, onde a gente tem como um dos principais focos de atuação a suplementação. Então, isso foi justamente ali no começo da pandemia, em 2020, que quando eu volto para o Brasil e me deparo com essa possibilidade dentro da gestação, e ali eu faço, né, cursos e pós-graduações para poder entender melhor. E uma dessas pós-graduações foi a que nós fizemos juntos ali, voltado para a área de saúde da mulher e fertilidade. E hoje eu sou esse compilado, né, essa junção dessas três áreas. Eu entendo que eu tive a percepção que eu nasci para ser obstetra e que eu tenho a possibilidade de implementar todas esse conhecimento e todas essas estratégias com o objetivo realmente de transformar ali, né, a assistência, a saúde dessa mulher desde o período pré-concepcional até a gestação chegando no parto. E é sobre isso que a gente vai falar muito aqui nessa live. Nossa. É uma missão muito especial, né? É uma Com missão muito certeza. especial. E diante de tudo isso, doutora Ali, né, esse mês é comemorado o Dia do Nutricionista, né? E eu lembro que foi uma estratégia mesmo de Deus quando eu fui orar para saber o que eu poderia fazer nesse mês e Deus me deu os nomes, né? Eu lembro quando veio você, eu falei assim, meu Deus, será? Porque eu sei a agenda, né, tudo mais, assim, eu vou tentar, um não eu já tenho. Mas, daí quando, né, a gente estava conversando e tudo mais, e tinha que ser porque, de fato, a visão e uma das frases que eu tenho, a que eu começo a live pedindo para vocês falarem, porque é um mês do nutricionista, mas aqui estou falando com obstetra, né? Mas eu sei que tem um olhar, um carinho pela nutrição, que é a frase que a gente escutou muito na nossa pós, que é a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição nós não tratamos nada. E gostaria que você comentasse dessa frase com o seu olhar aí da sua área de atuação. Essa frase ela representa a importância da gente valorizar a base, né? Não adianta nada a gente querer fazer um super tratamento, uma super suplementação, sem a gente considerar a base, os pilares da base ali, que são exatamente questões relacionadas ao estilo de vida. E quais são esses pilares? Dieta, exercício físico, principalmente esses dois, e eu trago aqui sono e gerenciamento de estresse como pilares complementares. Sempre eu abordo isso nas minhas consultas com as minhas pacientes, né? Pergunto sobre esses quatro pontos, porque não adianta nada eu querer só, por exemplo, suplementar, sendo que essa paciente não vai ter ali uma dieta adequada. Então, a gente precisa, a paciente ela precisa ter
um suporte nutricional e seguir isso adequadamente. Caso contrário, a gente sabe que tem muitas repercussões, né, a nível de saúde como um todo, desenvolvimento e evolução de doenças crônicas e complicações na gestação, assim como também uma coisa que pouco se fala, né, da alteração de microbiota intestinal, da disbiose intestinal, que tem impacto tanto na fertilidade quanto na gestação também. Então, hoje eu digo que dois profissionais que precisam caminhar junto comigo com as minhas pacientes são nutricionista e educador físico. Então, eu sempre, aquela paciente que às vezes é mais relutante, demora um pouquinho, eu sempre entendo, independente da situação, a gente, ok, mas sempre vai chegar um momento que ela vai ter que ter ali um nutricionista e educador físico para acompanhar junto, porque para mim esses pilares assim, eles são inegociáveis, né? Não sei se tem eventualmente algum outro profissional de outra área pode ver, mas fala, meu Deus, mas e eu? Sou psicólogo, é muito importante, enfermeiro, fisioterapeuta, vocês são muito importantes. Mas eu entendo que pensando na base, na prevenção de complicações, que é uma coisa que eu atuo muito e abordo muito, essa integração entre obstetra, nutricionista e educador físico, ela é essencial, porque a gente vai estar atuando justamente nessa questão do estilo de vida e utilizando do conhecimento dessas três áreas para a gente poder minimizar o risco das complicações gestacionais. Então, eu costumo dizer, e é uma estatística, um dado com base na minha prática clínica, porque a gente não tem estudos considerando isso, né? Da possibilidade da gente minimizar o risco de complicações gestacionais em até 90% dos casos. Uau. E eu estou falando das principais complicações obstétricas: pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, trabalho de parto prematuro, abortamento de repetição e diabetes na gestação. Então, todas essas complicações, elas são preveníveis, naturalmente preveníveis, né? Isso até do ponto de vista mais convencional e tradicional da assistência obstétrica médica. Mas quando a gente integra outras estratégias que têm ali uma evidência científica e que são seguras também para o uso dessas pacientes, a gente aumenta ainda mais a capacidade de redução de risco. E aí, na minha prática, hoje a gente consegue chegar a alcançar até 90%. Imagina qual o impacto disso, né? Então, o meu foco hoje, inclusive, é esse: é atuar utilizando essas estratégias para a gente minimizar esse risco de complicações em até 90% dos casos. Nossa, isso né, por ser nutricionista, isso acaba sendo até emocionante, porque nessa área, principalmente da área de fertilidade, infelizmente, às vezes não é esse contexto que a gente encontra, né? Então, é muito importante trazer essa informação, como eu falei, essa noite vai ser uma noite de trazer luz, trazer informação, porque quando uma mulher estiver passando por isso e ia ser acompanhada por um médico e ele nem tocar sobre o seu estilo de vida, às vezes vale a pena procurar ali sim a segunda opção, né, para investigar, se caso precisar. Então é extremamente importante, né, Ari? Eu acho que a sua fala já deu uma bela de uma resumida do que a gente vai conversar. Eu terminei, eu confesso para ti que eu terminei de falar assim, meu Deus, qual foi a pergunta também? Ela me perguntou da frase, eu terminei falando da assistência. Mas, meu Deus, que viagem. Mas, Não, ó, você já respondeu todas as nossas perguntas, mas agora a gente vai aprofundar as perguntas. Mas, de fato, nessa frase que a gente escutou muito, né, dessa a nossa pós-graduação, mas é o que você caminha na sua área, né? Que é extremamente importante. Por isso que você está aqui hoje para trazer essa informação, como o papel da nutrição é importante, né? Não somente você vai ficar somente na sua área. Mas daí, doutora Ali, aqui quando a gente fala de alto risco, muitas mulheres se assustam porque de fato acaba pensando o pior. Então, quais as condições mais frequentes na vida reprodutiva da mulher podem levar a uma gestação de alto risco e como podemos preveni-las? Quais consequências na vida reprodutiva vai levar ao risco, né? A gente tem algumas complicações, algumas condições de saúde, né? Algumas doenças que aumentam o risco gestacional, aumenta inclusive o risco de infertilidade.
levando algumas pacientes, por exemplo, a precisar de FIV, de fertilização in vitro. Uhum. Esse público, por si só, é um público de alto risco, né? As pacientes que engravidam através de uma fertilização in vitro, seja por ovos próprios ou doados, gametas próprios ou doados, principalmente óvulos ali, são pacientes que já têm um risco aumentado em relação a quem engravida de forma espontânea. Então, Uhum. e além Então, ela disso, já é classificado como alto risco. ela já é classificada Tá. como uma paciente de alto risco e necessita de uma atenção especializada nessa assistência, nesse pré-natal, né? E outras condições que já naturalmente levam um risco ali desde esse período relacionado mais diretamente ao período reprodutivo são SOP e endometriose, por exemplo. Então, Uhum. eu tive paciente, inclusive, que teve 3 perdas, foram 3 abortamentos espontâneos ali, precoces, com menos de 10 semanas, e que na investigação que a gente fez, a gente identificou endometriose, ela não tinha esse diagnóstico, hoje ela está gestante, já no terceiro trimestre. Então ela operou a endometriose, tinha indicação de cirurgia realmente, a endometriose profunda, tudo, né? Eu nem sugeri para ela naquele caso um tratamento Uhum. clínico, claro, a gente entrou também, mas eu entendia que ia demorar muito para ter um retorno. Então ela foi para a cirurgia, Uhum. operou e hoje ela está gestante, depois de 3 perdas, né? Então e aí já está no terceiro trimestre, enfim. Então, essas condições, pensando na questão mais reprodutiva, são importantes. Uhum. Se a gente for pensar na infertilidade, na falha de implantação, no abortamento de reprodução, de repetição, essas 3 condições, elas são muito parecidas e Uhum. os fatores de riscos que levam ao aparecimento dessas condições eles também são muito semelhantes. Eu poderia acrescentar que, além da SOP e da endometriose, questões genéticas que podem influenciar ali também em relação a esse risco de perda, risco de falha de implantação, principalmente o abortamento de repetição. A gente tem ali a endometrite, que é essa inflamação da cavidade do endométrio. O endométrio é a camada interna do útero onde o embrião vai implantar. O embrião ele vai Uhum. implantar e vai se desenvolver ali no endométrio. Então, se eu tenho uma endometrite, que é como se fosse uma inflamação desse endométrio, é como se eu quisesse jogar uma semente no solo que ele não está fértil, que ele não está pronto, né, preparado, receptivo para aquela gravidez evoluir. Essa semente ela não vai se desenvolver. A mesma coisa a gravidez. Então é importante fazer essa avaliação. A gente tem as trombofilias também como possibilidades e condições ali nutricionais, como deficiências nutricionais que vão impactar na tanto na fertilidade quanto no risco gestacional também. Então, muito provavelmente eu acho que a gente vai falar sobre isso também, Uhum. esses aspectos de deficiências nutricionais que precisam ser considerados e que são relevantes. E um outro fator são relacionados à parte imunológica. Então, tanto doenças autoimunes quanto também algumas condições imunológicas ali, quanto a essa adaptação imunológica, né, as sinalizações imunológicas que precisam acontecer para a gravidez evoluir. O grande problema é que a gravidez ela precisa que haja uma resposta imunológica. Agora, essa resposta imunológica ela tem que ir por um caminho que é um caminho que vai favorecer a evolução dessa gestação. Um Uhum. caminho, vamos dizer aqui, de equilíbrio entre Uhum. a inflamação e controle dessa inflamação. Se essa paciente ela tem ali um perfil de reação imunológica mais acentuada para a inflamação ou um perfil, uma tendência de resposta imunológica abaixo do que é esperado, essa gravidez não evolui. Tem que ser tudo muito essa palavra, ela não é uma palavra, não seria exatamente a palavra, mas assim, é muito arquitetado, é muito bem orquestrado. É a criação de Deus, né? Não poderia ser mais perfeito. E só que tem pacientes que têm esse perfil de resposta imunológica também alterados, e isso aumenta o risco dessa paciente ter perda. Se a gente pensar do ponto de vista reprodutivo, de curto prazo, né, de uma repercussão ali daquele momento para o paciente engravidar, seja por uma FIV, seja de maneira até mesmo espontânea, para ter essas complicações mais precocemente, esses são os principais pontos. Se a gente pensar no longo prazo, eu coloco aqui, no longo prazo que eu digo,
segundo e terceiro trimestre de gravidez. Aham. As outras complicações, né? Restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro. A gente tem como principais aspectos que eu coloco aqui, a depender do período de gravidez e tudo mais, mas a gente pode pensar na parte de autoimunidade, que aí a gente tem as trombofilias aqui como a SAF, Uhum. deficiências nutricionais também sendo um fator que impacta aí nessas complicações, na evolução dessas complicações, e sem sombra de dúvidas, né, algum desequilíbrio ali da parte do estilo de vida. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, observado e acompanhado pelo obstetra, pela equipe dessa paciente que está planejando engravidar ou que já está gestante. Não, Uhum. não, é, infelizmente, eu percebo e eu preciso dizer isso, a gente não dá mais para fazer mais do mesmo, para fazer só o básico, para solicitar ali exames básicos como tipagem sanguínea, hemograma, glicemia de jejum, sorologias para infecções e um TSH e às vezes até e uma vitamina D, que eu vejo alguns colegas já até pedindo. Mas não dá para fazer só isso. Quando você só faz isso na assistência pré-natal, por exemplo, para paciente que está planejando engravidar, ou até mesmo, aliás, para quem está grávido, ou até mesmo para quem está planejando engravidar, que é uma rotina, e às vezes quando está planejando engravidar, o que coloca mais ali? Ver vacina. Então, ver como é É. que a vacina orienta. Não dá para fazer só mais isso, porque quando você atua dessa forma, o colega ele está assumindo que ele está atuando como um bombeiro, como um profissional que vai ser excelente, assim, maravilhoso para fazer diagnóstico e para tratar a doença. Mas ele fazendo isso, ele vai apagar incêndio. Ele não vai estar atuando antes, ele não vai estar atuando de maneira precoce, antecipada, com foco na redução do risco dessa paciente evoluir para alguma dessas complicações. Uau. Tive que parar. Você me para, Bárbara. Não, É não me um solta, assunto não. Não me solta, não, porque senão, se eu começo aqui, meu Deus, eu vou costurando. mas não está aqui nas perguntas, mas é algo que você comentou aí na sua fala, quando há perda, né, doutor Ali, é muito, vou falar comum, né, falar que eu já recebi paciente, ou também às vezes pessoas falam assim, ah, a primeira gestação é comum perder, né, comum, tudo mais, e daí quando a gente vai assim, mas qual que foi a causa? Não, a médica falou que nem precisava investigar, porque é comum mesmo, e também trazer essa luz, né, porque se houve uma perda, tem que ser investigado. E a minha pergunta é que essas questões que você falou de endometrite, doenças imunológicas, a parte genética, isso daí entra nessa investigação quando uma mulher há perda gestacional? Vamos lá. Você entrou numa parte polêmica, né? Mas vamos lá. Quando a paciente tem uma perda precoce, né? Vamos falar de abortamentos tanto isolado, que teve uma perda só e não tem mais nenhuma, né? O paciente engravidou a primeira vez e perdeu, ou então teve gestações anteriores, engravidou e perdeu, mas foi apenas uma perda. E esse é um grupo de pacientes que a gente precisa falar. Eu vou explicar como que eu assisto essas pacientes, como que funciona a minha assistência para esses pacientes. E o grupo de pacientes que tem duas ou mais perdas, né? Quando a gente fala Uhum. de abortamento de repetição, eu digo um ponto, eu sempre trago isso, né? Isso é bem, bem importante de ser frisado, porque até hoje você está falando de colegas que a paciente teve uma perda e o colega fala que é comum e que não precisa investigar. E eu já vou falar sobre esse caso. Agora, quando a paciente tem duas perdas, ou às vezes até mais do que isso, e ela escuta também de obstetras que isso é comum e que não tem o que fazer, e muito provavelmente é genético, aí isso é muito grave. Isso é um tipo de assistência, de abordagem extremamente equivocada, para não dizer e utilizar outros termos aqui, né, mais fortes. Porque já se tem o entendimento de que o público de pacientes que deve ser considerado com um diagnóstico de abortamento de repetição ser aquele público que tem duas ou mais perdas gestacionais precoces, dois ou mais abortamentos, tá? Isso a gente tem publicações no mínimo desde 2017,
onde a ASHRAE, que é o guideline da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, né, de reprodução, a gente tem depois, em 2023, 2022, na verdade, eles fizeram uma atualização, reforçando esse conceito, essa definição. A gente tem a sociedade ali, o Royal College, né, que é o Colégio Britânico de Ginecologia e Obstetrícia, também reforçando. Eles colocam até, para ser bem justo aqui, eles colocam que a definição de abortamento de repetição seria considerada a partir de 3 perdas. Entretanto, o profissional médico pode considerar a investigação a partir da segunda perda. E a gente tem, inclusive, o protocolo da Febrasgo, ou seja, mas não estou dizendo só fora do Brasil. Não, a Febrasgo, aqui, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, das sociedades, né, de ginecologia e obstetrícia, ela, no protocolo 2021, traz a definição de abortamento de repetição como 2 abortamentos ou mais. Então, infelizmente, assim, e é lamentável ainda ter muitas pacientes passando por isso, de ouvir colegas falando que só se considera abortamento de repetição e só se investiga depois de 3 perdas. Isso para pacientes já com 2 perdas. Então, essa paciente já com 2 perdas, ela tem o direito e a obrigação do profissional investigar, porque já é critério o fato da paciente ter 2 perdas ou mais. E isso não deve ser questionado, tá? Eu não estou dizendo sem contar o fator emocional, né, da paciente só pensar na possibilidade de ter uma terceira perda. Eu estou falando aqui de ciência mesmo, de recomendação formal, de protocolos formais de sociedades renomadas, que são tradicionais, mas que já trazem essa recomendação e que precisa ser seguido. Quando a gente pensa na paciente que teve apenas uma perda, aí a gente vai entrar muito na individualidade. Por quê? Essa paciente que só teve uma perda, realmente a recomendação formal é que não seja feita uma investigação ampla e completa em relação aos exames. Quais são os motivos? Tem 2 motivos principais aqui. Cerca de 60% dessa perda isolada e única, ela tem uma associação por causas genéticas, causas cromossômicas. Cerca de 60% ali, 2/3 dos casos. Agora, quando a gente vai também pensar em qual é a população que vai ter uma nova perda. É a minoria das pacientes. De certa forma, entendam essa palavra, mas felizmente é a minoria. Porque a gente tem pacientes que vão passar por um abortamento isolado, espontâneo, corresponde a 25% da população de gestante. Então, de toda gestante, todo mundo que engravida, 1 em cada 4 grávidas vai ter um abortamento na vida, em alguma das gestações. Agora, quando a gente pensa na recorrência, isso cai drasticamente para 2 a no máximo 5%. Então, é a minoria das pacientes que vai ter ali efetivamente um quadro de abortamento de repetição. Então, se investigar isso, aí por isso as sociedades elas têm recomendações mais a nível populacional, recomendações para eu aplicar, por exemplo, no sistema de saúde do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, eles veem uma conduta que seja mais custo-efetiva, que tenha mais benefícios com o menor custo possível. Então, pensando nesse ponto, por isso que as sociedades não trazem uma recomendação de investigação no paciente que só teve uma perda. Porque a minoria efetivamente vai ter uma segunda perda, uma outra perda. Então, a gente corre o risco, inclusive, de ser iatrogênico. O que é isso, né? É identificar alguma coisa que não necessariamente seria um fator de risco para uma nova perda e fazer um tratamento desnecessário. Entendi. Então, essa é a principal justificativa. Só que o que acontece? Os colegas não trazem isso para as pacientes. Simplesmente falam que é normal, é comum. É o que você falou, né? É normal, é comum. E só se você tiver uma segunda perda, a paciente fica desesperada, tá? Mas é explicar para o paciente, olha, é pouquíssimo provável que aconteça novamente, os riscos são de 2, no máximo 5%, só que ao mesmo tempo não privar essa paciente de um preparo pré-gestacional mais adequado. E é isso que eu foco. Então, o meu foco nessas pacientes, eu não vou fazer essa investigação completa em relação a todos esses exames, não é o meu foco inicial. É claro que eu não privo as minhas pacientes também de fazer uma investigação, se for do desejo delas,
mas eu trago para elas que é algo que não há necessidade, não há indicação, não há recomendação, e que ela precisa estar ciente de riscos e benefícios a partir do momento que a gente vai por esse caminho. Algumas optam por fazer, né, todos os exames, outras optam, não, vamos fazer só o que for suficiente para esse momento, para a gente se preparar e tá tudo bem. Agora, o que eu realmente lamento muito é a possibilidade do colega ali privar essas pacientes, né, de poder fazer um preparo, de fazer uma investigação mínima dos principais fatores que podem ter uma relevância ali para que essa paciente não. A gente já pode ajudar essa paciente a minimizar o risco de uma próxima gestação ou o risco de uma próxima falha de implantação, por exemplo. Perfeito. Nossa, uma aula. Uma aula muito bem explicado. E diante disso, doutora Ali, na verdade, uma coisa vai puxando a outra aqui, né? Quais sinais no pré-natal indicam a necessidade de intensificar o cuidado ou mudar a conduta médica? Eu posso responder a sua pergunta trazendo a identificação dos fatores de riscos. Tá. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Dentro da abordagem ali da assistência que eu faço com os meus pacientes, eu nomeei a minha assistência, né, de uma forma metodológica e didática. Eu chamo de IPA, que corresponde às etapas de assistência que eu dou para o meu paciente. Então, o I é o de identificar, é o de realizar os exames necessários para rastrear o risco, para identificar os fatores de riscos. O P é de personalizar, então é o tratamento, a utilização de estratégias direcionadas para as alterações que foram identificadas através dos exames. Então, é um tratamento personalizado conforme o que foi identificado ali nos exames. E o A é o de aplicar e acompanhar isso ao longo dos meses. Então, para cada uma das principais complicações gestacionais, obstétricas, eu tenho um modelo, um desenho de IPA. Então, eu tenho o IPA para pré-eclâmpsia, por exemplo. O IPA para pré-eclâmpsia, ele vai compreender ali aspectos nutricionais, então deficiências nutricionais como, por exemplo, vitamina D, a deficiência de selênio, de zinco. São alguns pontos aqui que vão impactar na questão do risco aumentado para pré-eclâmpsia. Aqui vai ter o rastreamento para pré-eclâmpsia na morfológica do primeiro trimestre. É uma forma da gente rastrear e identificar um risco aumentado dessa paciente de forma precoce e agir prevenindo. E a gente tem um outro exame aqui também, que é, por exemplo, a razão S-FLIT-PLGF, que é um exame de sangue, que pega essa relação desses dois marcadores bioquímicos da paciente. E com isso a gente consegue identificar, antes mesmo da paciente ter pré-eclâmpsia, se ela tem um risco ou não de evoluir para pré-eclâmpsia. Então, poder fazer esses exames nos tempos adequados, recomendados, com esse objetivo de ter esse olhar de se tiver alguma coisa alterada aqui, eu vou identificar um risco antes mesmo da complicação evoluir. E eu tenho possibilidade de tratamento, de estratégias para usar para diminuir esse risco, esse precisa ser o foco. E esse é o foco da minha assistência. Então, eu dei alguns exemplos dentro do IPA para pré-eclâmpsia. Mas eu tenho o IPA dessas cinco principais complicações, considerando, né, o que é mais convencional, o que é mais tradicional, como, por exemplo, de estratégia aceita hoje, mais universalmente falando, fora dos Estados Unidos, que é o uso da aspirina com o objetivo de prevenir a pré-eclâmpsia para essas pacientes de alto risco, é a aspirina e a questão do cálcio, que ainda é uma polêmica ali, né? Mas se entende que o cálcio ele é importante para prevenir a pré-eclâmpsia. A forma como que vai ser feito essa ingestão barra suplementação é que hoje eu vejo que tem mais polêmica, mas não é para existir polêmica de que o cálcio é importante para a prevenção de pré-eclâmpsia. Então, isso é o mais clássico, mais convencional, é o que os estudos, as sociedades trazem. Agora, que outras estratégias podem ser utilizadas com o objetivo de reduzir o risco de pré-eclâmpsia também? Uma delas é a suplementação. Então, a gente tem ali ômega 3, selênio e zinco, que eu já comentei, a vitamina D, mantém níveis ali ótimos, a coenzima Q10, a melatonina,
quem é que comenta, né, sobre essa. A colina é um outro suplemento também que tem estudos demonstrando que até em casos de doses mais elevadas de colina tem a redução de risco ali de pré-eclâmpsia. Então, é justamente ter a possibilidade de eu combinar o que é mais clássico, mais convencional, que é isso da aspirina, do cálcio, por exemplo, mas eu ter aqui outras possibilidades, outras cartas na manga, vamos dizer assim, né? Outras estratégias onde eu vou potencializar ainda mais. Tem a questão do estilo de vida aqui, que esse, na verdade, está em todas, é estratégia para todos, por ser a base. Mas se a gente for ver para pré-eclâmpsia, eu vou trazer alguns números aproximados. Se a gente for ver a parte de dieta para redução de pré-eclâmpsia, a gente tem uma estimativa de redução em torno de 35%. A dieta com padrão mediterrâneo, tem alguns estudos demonstrando isso. Exercício físico, isso isolado, tá, gente? Exercício físico, isoladamente falando, tem um potencial de redução de pré-eclâmpsia em 40%. Uau. O uso da pré-eclâmpsia, o uso de aspirina tem um potencial de redução de pré-eclâmpsia pré-termo, que é aquela pré-eclâmpsia que acontece com menos de 37 semanas, em 60%. O uso do cálcio, a ingestão dietética de cálcio de 800, 900 miligramas de cálcio tem um potencial de redução de pré-eclâmpsia em torno de 50%. Deficiência de selênio, de zinco, ou seja, se a gente aumenta o risco em torno de 10%. Então, se a gente suplementa e mantém níveis ótimos, a gente está reduzindo ali por volta de 10%. Outras deficiências nutricionais vão ter um percentual de risco ali associado por volta de 10 a 15%. E por que eu falo que a gente consegue chegar até 90%? Porque, primeiro, é uma coisa que eu tenho na minha prática clínica, felizmente, com as minhas pacientes, mas, naturalmente, se eu pego 20% daqui, 40% dali, 35% de uma outra estratégia, 40% de outra, 60% de outra, e a suplementação, onde cada um dos ali vão ter 10, 15%. Concorda comigo que se eu somo tudo isso junto aqui, como uma estratégia com esse objetivo de prevenir, eu tenho um potencial de otimizar as estratégias entre elas e conseguir um resultado bem maior do que cada uma isoladamente traz? Esse é o foco. Esse é o meu objetivo. E essa é a diferença, né, Arlen? Porque hoje a gente, de fato, precisamos de vozes assim para levar esse conhecimento, né? Eu vi também que você também faz essa consultoria para médico, falei certo? Mentoria. Mentoria para médico, né? Porque precisam mesmo trazer essa luz para chegar às outras pessoas que estão precisando disso, porque infelizmente às vezes a gente nem escuta, né? Eu lembro uma fala que a Claudinha, ela falou uma vez assim, se seu obstetra, assim, não aceita a conduta da sua nutricionista, assim, se ele é um excelente obstetra, fica com ele, mas procura um profissional que vai tratar da sua suplementação, que vai cuidar, porque de fato, né, tá precisando. E ter um profissional assim como você com esse olhar, um médico obstetra que tem esse olhar com as vitaminas, minerais desse paciente e como a prevenção aí é muito importante e é lindo de ver, né? Vamos para a próxima. Acho que eu até já me perdi aqui. Desculpa. Aqui. Aqui, ó. Que também você também já falou bastante sobre isso. É como o trabalho em conjunto com a nutricionista, com ou nutricionista, pode ajudar a reduzir riscos e melhorar desfechos gestacionais, né? Perdão, ó. Pequeno acidente, sem problema. Acidente. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Ai, meu Deus. Bom, não tem problema. Eu vou segurando aqui, porque senão a gente vai desfocar. É essencial, né? Realmente, como eu comentei, dois profissionais que precisam dar comigo, né? Junto ali da assistência com as minhas pacientes, a nutricionista e educador físico. Assim, realmente são duas áreas indispensáveis, porque eu entendo e eu preciso dizer isso, né? Por mais é uma aquelas verdades difíceis de engolir. Nós seres humanos, nós queremos, na maioria das vezes, um resultado ali imediatista, uma pílula mágica.
uma fórmula que vai resolver todos os problemas. E tem muita gente comercializando isso e tem muita gente consumindo, por exemplo, que a suplementação é a solução de tudo. Mas uma suplementação em um ambiente metabólico em desequilíbrio, ela vai ter alguma eficiência, eu acredito que sim, mas vai ser muito, muito abaixo do que realmente ela poderia ter. Então, focar nessa base, focar no estilo de vida, eu costumo dizer, inclusive, para os meus pacientes, se fosse para priorizar alguma coisa, que eu quero que você priorize o estilo de vida. A suplementação é só um plus, é a cereja do bolo. Eu não quero que você aposte todas as fichas na suplementação. A suplementação ela vem para otimizar. Se você tiver que fazer uma coisa, não suplementa e foca no estilo de vida. Olha só. Porque, inclusive no acompanhamento, a gente tem uma ferramenta que a gente tenta, né, busca quantificar essas variáveis relacionadas a esses 5 pilares. Então, dieta, exercício, sono, estresse e a suplementação, medicação. Então, a gente tem essa ferramenta onde a gente vai acompanhando a paciente ali, principalmente na gestação, semanalmente, e a gente registra. E aí a gente tem né, nessa ferramenta, a ideia é ter um score para a gente tentar visualizar como que a paciente está evoluindo. Dieta, exercício físico tem peso maior do que as outras áreas. E a suplementação vai ter o menor peso. Então, de 100, por exemplo, dieta e exercício físico nesse nosso acompanhamento, a gente dá peso de 25 para cada. Só aí vai 50%. Aí 20% para sono, 20% para estresse e só 10% vai ser a suplementação vai ser responsável. Então, dentro dessa lógica, que aí é uma percepção, uma forma de acompanhamento que eu aplico para os meus pacientes, se eu não ligo para nada dos outros 4 pilares, eu só foco na suplementação, eu vou estar tendo um score de 10 de 100. Vai ser praticamente ali 10% só de 100. E eu acredito que você concorda comigo em relação a essa distribuição, né, de peso em relação a cada um desses 5 pilares. Porque realmente não vai adiantar se é uma pessoa que não dorme adequadamente, tem um sono ruim e ainda em horários desregulados, se é uma pessoa que é sedentária, se é uma pessoa que tem uma dieta que não é balanceada, é focada em industrializados, ultraprocessados. Isso é uma pessoa que está exposta a um ambiente local, familiar, pessoal ou de trabalho profissional extremamente estressante. Gente, não vai ter suplemento no mundo que vai resolver isso. Então, se tiver que priorizar apenas uma coisa, priorize estilo de vida. Muito mais importante do que querer achar que a suplementação vai resolver tudo, sendo que o resto está tudo bagunçado. Fazer o básico bem feito, né, doutora Arlen? Com certeza, com certeza. Hoje se tornou difícil, né? Porque de fato o estilo de vida das pessoas, mas aonde parar mesmo, né? E quando a gente fala ainda mais da saúde reprodutiva, tanto da mulher quanto do homem, é essencial voltar para o básico, né? Essa fala sua foi perfeita, é o que eles buscam mais, né? Me dá um suplemento. Não, você precisa mudar. Você precisa dormir cedo, você precisa comer bem, você precisa fazer exercício físico, né? De fato é essa realidade, né? Não tem como fugir, né? Acho que você já ouviu a expressão, me veio agora aqui, né? A pessoa que quer fazer suplemento, achando que o suplemento é a solução dos problemas dela, e ela não também der a atenção necessária para esses outros 4 pilares relacionados ao estilo de vida, sinto muito. Ela vai fazer xixi caro. Ela vai fazer xixi caro. Ela vai gastar ali algumas centenas de reais, que é hoje uma suplementação mensal. Você vai ter um custo que não é barato, quando você manipula, você prioriza a personalização. Tem outro ponto que eu queria trazer aqui, me veio agora. Mas quando você foca nessa estratégia, ela vai ser um investimento considerável. Se ela não tiver atenção na dieta, só dieta, se a gente pensar só na dieta, um paciente, uma pessoa com desbiose, ela já não vai absorver tudo que ela tem, um potencial de absorção ali. E isso vai para o ralo. Ela vai fazer xixi e cocô caro.
Porque o dinheiro vai pro ralo, vai pro vaso sanitário. Essa é a realidade. E só falando, me permite, por favor, Bárbara, a gente nem tinha Com falado certeza. isso, mas me veio a questão, justamente na semana passada, eu atendi uma paciente que me chamou a atenção. É uma paciente que eu já acompanhava. Aí ela engravidou, ia fazer uma viagem para fora do Brasil. Aí ela marcou uma consulta comigo, ela podia até ter marcado depois, mas falou assim: eu quero marcar uma consulta contigo, eu vou viajar e eu quero já ir levar minha suplementação, vou ficar quase um mês fora. Eu passei com outro médico, mas assim, eu queria passar contigo para confirmar realmente a prescrição que ele me passou. Não tive tanta confiança. E ali me chamou a atenção, o colega fez uma prescrição, teoricamente personalizada Uhum, na percepção da minha paciente, inclusive. Por uhum, quê? Porque foi uma prescrição para manipulação. uhum. Entretanto, o paciente tinha uma B12 acima de 1.200, 1.300, alguma coisa assim. E o colega me prescreveu lá, na prescrição dele, uma B12 de 1 miligrama, ou seja, 1.000 microgramas. Com uma paciente que já estava com uma B12 elevada, inclusive já estava usando essa dose de B12, já acompanhando comigo, porque ela tinha uma B12 baixa, a gente fez uma dose alta para ter uma resposta, ela teve essa resposta. E aí me veio o seguinte questionamento, e eu quero trazer isso para você aqui, muita atenção, como realmente um alerta. Muito cuidado. Hoje nós temos muitos profissionais prescrevendo suplementação para manipular com essa narrativa, com esse argumento de que é personalizado. Mas existe uma diferença muito grande realmente da suplementação manipulada para personalizada. Não é porque é manipulado, gente, que vai estar sendo realmente personalizada. Infelizmente, e esse foi um exemplo de uma paciente minha que eu posso até afirmar, considerando ali a prescrição do colega, infelizmente, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, aonde ele pegou um modelo de prescrição, não se importou com os exames da Exames. paciente para realmente definir as doses dos suplementos, e o B12 foi o mais escancarado. E aí a paciente, tô manipulando, É é para mim. personalizado, é para mim. Infelizmente, a gente tem visto muito Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas fazem ali alguma formação, algum curso, aprende ali uma suplementação sugerida e sai replicando sem ter realmente a atenção quanto à avaliação dos exames para personalizar realmente, efetivamente. Me veio agora isso e eu tenho percebido isso. Não foi a primeira paciente, foi a última aí, nessas 2 últimas semanas. Eu já vi em outros pacientes, então eu quero realmente trazer isso como um alerta aqui para você que está Uhum. tá acompanhando a gente nessa live, porque para você ter atenção realmente. Se esse colega, se esse profissional que está prescrevendo essa suplementação manipulada, está realmente se atentando e tendo cuidado para a personalização. Perfeito, perfeita colocação. E vamos continuar aqui. Vamos. Agora, uma pergunta. Se é possível prevenir a síndrome HELP numa segunda gestação? Essa pergunta eu recebi de uma nutricionista até, que é uma paciente dela, e acredito que ela faz esse acompanhamento e ela fez essa pergunta. Para responder essa pergunta, eu preciso só brevemente falar o que é a síndrome HELP. A síndrome HELP é uma complicação da pré-eclâmpsia. Então, como que eu previno síndrome HELP? Prevenindo Menina pré-eclâmpsia, frequência. tá? Então, não existe síndrome HELP sem pré-eclâmpsia. Então, o meu foco, uma paciente que chega para mim, que tem histórico de síndrome HELP, e eu tenho algumas dezenas de pacientes, né, com esse perfil que me procuram, inclusive já gestantes que eu estou acompanhando, tem eu, essas pacientes, o meu foco é o quê? Usar aquelas mesmas estratégias que eu mencionei lá atrás, de rastreamento e de prevenção para a redução do risco da pré-eclâmpsia. Porque quando eu reduzo a pré-eclâmpsia, naturalmente, eu reduzo o risco de síndrome HELP. Respondido. Então, se ela teve na primeira, é possível tratar tendo essa visão para a segunda gestação. Isso. Sim, sim. E ter essa possibilidade de chegar ali até os 90%, né, de risco.
Eu costumo dizer que, assim, felizmente, eu trago esses dados realmente porque é o que acontece na minha prática, e tem aquelas pacientes que, mesmo quando elas evoluem com alguma dessas complicações, o impacto dessas complicações na gestação delas, na saúde delas e dos seus bebês ali na gravidez, ele é menor também, pelo fato de já estar sendo utilizado e aplicado essas abordagens. Então, às vezes a paciente ela até pode evoluir e ter um quadro de pré-eclâmpsia, só que essa paciente ela vai ter um quadro de pré-eclâmpsia mais atenuado, mais leve, de Entendi. melhor controle. Então, e consequentemente o impacto na saúde dela e do bebê é menor. E os riscos Entendi. também vão ser menores. Então, a gente tem tanto o potencial de evitar a evolução da complicação, e mesmo uma vez que a paciente evolua com complicação, a gente tem um potencial ali de ter essa complicação de forma mais leve, né? Com menor intensidade, vamos dizer assim. Perfeito. Estamos caminhando para o final. Tá tão leve, né? Assuntos tão complexos, mas tá tão leve a live. Qual a Que sua ótimo. mensagem para mulheres que têm medo de engravidar por já terem sido diagnosticada como alto risco? Se você também puder falar, a obesidade, ela é classificada como alto risco? Sim, sim. A gente tem um alto risco, tanto por condições de saúde, então pacientes que têm pressão alta, né, fora da gravidez, pacientes que têm um diagnóstico de diabetes, pacientes que têm lúpus, pacientes que têm, né, obesidade, ah, paciente que tem qualquer doença autoimune. Todas essas pacientes são pacientes que já entram, já, né, estão ali planejando engravidar, já sendo considerados pacientes de alto risco. E o ideal é que ela já se planeje, se prepare para engravidar antes, já tenha um preparo ali. Se fala convencionalmente de 3 meses, mas quanto mais tempo, melhor. Uhum. O que que eu, né, eu sei que às vezes a gente também aí entra dentro do humano, né, da mentalidade do ser humano, do comportamento do ser humano. Infelizmente, a boa parte dos pacientes, elas não fazem esse planejamento pré-concepcional. Então, eu até entendo que às vezes vocês falam assim, olha, o ideal é você se planejar um ano antes de engravidar. Eu Mas não entendo é que essa a isso é realidade. meio utópico. Mas se ela conseguir pelo menos os 3 meses, 6 meses, pô, já vai ser muito bom. Por quê? Por mais que a gente não consiga impactar tão diretamente na questão da qualidade do óvulo, mas a gente impacta no organismo dela como um todo. Uhum. Melhorando ali a saúde com suplementação, otimizando níveis de micronutrientes e tudo mais. Agora, voltando para a sua pergunta. Ai, Jesus, me pergunta de novo que agora eu me esqueci. Desculpa. Ah, até me perdi. Qual a sua mensagem para as mulheres que Ah, do têm medo de medo. engravidar? Do medo. Que já foram diagnosticadas. Eu acredito que você atende várias mulheres assim, né? Sim, sim. Aqui eu preciso ser até um pouco mais direto. Porque todo mundo sente medo. E o medo faz parte do ser humano. E quando você já tem uma situação que te provoca esse medo, que não é só o medo do escuro, não, é o medo de uma situação que eu já passei, né? Eu tive uma perda, ou eu tive uma pré-eclâmpsia com síndrome HELP, quase morri, fiquei na UTI, boa parte das vezes perdi o meu bebê por conta dessa síndrome HELP, que é uma pré-eclâmpsia gravíssima. Então, naturalmente, a pessoa ela não quer passar por aquilo novamente. É natural, ainda acima de tudo, delas que ela vai sentir o medo. Sim. Agora, a gente precisa, eu quero trazer 2 pontos aqui. O que que você vai fazer com esse medo? É o primeiro ponto. Você vai encarar e lidar com ele, e entender o que está no teu alcance, nas tuas mãos, para encarar e lidar com esse medo, ou você vai permitir que ele te paralise. Isso é um ponto importante. Se você entende, não, eu quero encarar, quero aprender a lidar com esse medo, ok. Aí é a hora de buscar por aquilo que está ao seu alcance, né, da medicina, tendo profissionais que vão proporcionar para você as ferramentas necessárias para que você possa lidar com esse medo, possa se preparar adequadamente
e entendendo que é possível, inclusive, minimizar os riscos até 90% das vezes utilizando essas estratégias, como eu já falei. Uhum. Agora, com responsabilidade, né? Eu tenho até um caso, uma situação. Essa é uma situação que a gente tem um pouco mais de controle, entre aspas, porque a gente tem muitas possibilidades. A gente tem como se preparar a paciente, né? Preparar a paciente antes de engravidar, acompanhar a paciente durante a gravidez, fazendo os exames, utilizando as estratégias, e com isso a gente minimizar em até Uhum. 90% dos casos. Agora, com muita responsabilidade, a paciente tendo consciência do esforço, da dedicação que ela vai precisar ter, de que não vai ser fácil. Uhum. É possível, mas vai ser desafiador. E Uhum. ela precisa ter consciência disso. E ela precisa estar disposta para fazer realmente o que precisa ser feito, para passar por isso novamente. Uhum. Esse é o ponto, esse é o caminho. E aí eu preciso ter uma responsabilidade, por quê? Estou falando aqui das 5 principais complicações, onde a gente tem esse potencial de redução do risco em até 90% dos casos. Agora, tem condições, por exemplo, pacientes que têm hipertensão pulmonar, então tem doenças ali que levam ao aumento da pressão ali pulmonar. Essas pacientes são pacientes que têm 50% de risco de óbito se engravidam. Então, é óbito. Metade dessas pacientes, ou seja, e são pacientes que já têm alguma doença gravíssima, que se engravida, metade delas vão a óbito. E a gente não tem muito o que prevenir. Então, casos assim extremamente graves como esse, é necessário que haja uma responsabilidade, uma avaliação muito criteriosa de riscos e benefícios e até realmente, nesse caso, considerar a possibilidade de não engravidar, porque o risco é muito alto, o potencial de minimizar não é tão alto assim, de Uhum. se controlar essa condição. Entendi. Então, eu tenho um cenário, então é entender realmente o cenário, entender realmente esse histórico, qual é a condição e o que pode ser feito para reduzir e qual o potencial que a gente tem de redução e de melhora, de diminuição desse risco e controle dessa condição se essa paciente engravidar. Então, eu trago esses 2 pontos. Primeiro, o que você vai fazer com medo? Acho que todos nós vamos sentir medo, todos nós precisamos, quando a gente sente medo, a gente tem que, né, se fazer essa pergunta. Nós precisamos nos fazer essa pergunta. Eu vou encarar o medo e lidar com ele, ou eu vou deixar com que esse medo me paralise? Se a tua resposta for a primeira, vou encarar e vou lidar, ok. O que eu posso fazer então para encarar e Uhum. lidar? O que está disponível? O que está nas minhas mãos para isso? E é isso. Daí ser intencional nas suas escolhas, né? Exato. É excelente. E ter essa visão dessa, né, da mais vindo da sua área, do médico que você, na área que você atua, né? Achei bem importante a sua fala. Estamos chegando no final. Eu vi que tem várias pessoas fizeram perguntas, interagiram, não consegui acompanhar aqui. Ó, eu vi uma mensagem agora, a última aqui, da Isso. Glauce. Precisa de uma dose de fé, sem sombra de dúvidas. E dizem, eu costumo dizer ali que eu nunca contei, mas dizem que inclusive na Bíblia tem a frase não tenhas medo ou não temas 365 vezes, uma para cada dia no ano. Sem sombra de dúvidas. É uma coisa que é a forma. A gente está falando daquilo do humano, da ciência. Mas esse é um pilar extremamente necessário e fundamental no acompanhamento dessas pacientes, né? Porque quando a gente fala de gravidez, a gente está falando de gerar vida. Exatamente. Quem é o maior responsável pela geração de vida é Deus, é o Espírito Santo. É através do sopro do Espírito Santo que a primeira vida foi gerada e que todas as vidas seguem sendo geradas. Então, sem Deus, não dá nem pra gente conversar. É. Eu gosto muito de falar, tipo, até que, né? Porque quando a gente fala de fertilidade, a gente é Deus que é o dono da vida, né? Então, Deus vai mandar no horário, no momento certo, tudo bem, ele vai, mas até que é a minha responsabilidade cuidar da nossa saúde, da minha saúde, né? E fazer
tudo bem, tudo que você falou, procurar profissionais. Eu gosto muito de usar a analogia de quem vai correr uma maratona. A pessoa que vai se inscrever numa maratona, ela não vai simplesmente escrever e sair correndo amanhã. Ela vai procurar um profissional excelente, vai procurar os melhores tênis, vai ajustar a alimentação. E a gestação também é a mesma coisa, né? Se você vai se preparar, você também precisa procurar os profissionais excelentes para essa área, se preparar, como você mesmo falou, né? O ideal seria um ano, mas se conseguir se preparar aí por 3, 6 meses, o corpo já vai responder. E vindo da sua fala, né, de gerar vida, e o ser fértil é exatamente isso, né? Ser fértil é você manifestar a vida. E essa é a série do Ser Fértil, onde vocês estão aqui conversando comigo. Na verdade, estou aprendendo, está sendo aula, estou escrevendo, anotando, né? E eu gostaria de saber de você, doutora Ali, o que é ser fértil? Não somente ali do gerar, mas quando se fala o que é ser fértil. O que é ser fértil para você? Olha, mas eu confesso pra ti, na hora que você falou, eu falei assim, nossa, você tinha me passado ali, né? Já, gente, só pra você saber, ela me passou o que que ela ia querer conversar comigo. Então, eu confesso pra ti, na hora que eu li essa pergunta, que você falou assim, o que é ser fértil? Primeiro, eu agradeci por você ter mandado antes, porque eu falei assim, eu acho que se fosse na hora ali, ao vivo, eu ia dar uma travada no primeiro momento, ia demorar um pouquinho para responder, né? Tá preparado para essa resposta, para essa pergunta. Agora, mas logo depois me veio, e a resposta que me veio foi justamente, na verdade, o gerar vida. Para mim, é exatamente isso. Ser fértil é ter a possibilidade de gerar uma vida, de receber esse dom, né, realmente de Deus, de gerar uma vida. E eu quero, como uma mensagem, até a gente está chegando nesse momento final, mas trazer algo que eu acredito muito, 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 muito. E eu falo isso depois de algumas reflexões e experiências com algumas pacientes. Eu creio que esse desejo, esse sonho de viver a maternidade, né, quem está mais assistindo a gente aqui é um público de mulheres, mas eu creio que na maioria das vezes esse desejo ele é compartilhado com um cônjuge também. Então, nesse caso de viver a paternidade também, tanto a maternidade quanto a paternidade, essa sementinha foi plantada no coração por Deus. E já ouvi já de umas duas pacientes uma frase muito forte delas pedirem em oração para Deus para tirar, se fosse possível, tirar esse sonho, esse desejo da vida delas, do coração delas. Porque de engravidar novamente, seja por conta de uma perda ou das tentativas, porque estava sendo muito sofrido realmente. E quando eu vi a primeira vez de uma paciente isso, foi muito marcante para mim, assim. Eu falei, e me gerou uma reflexão muito forte. E uma reflexão que me veio logo na sequência é que é justamente Deus é um Deus da vida, não da morte. E se Ele planta essa semente de viver esse sonho, de viver esse desejo no coração de um homem e de uma mulher, de viver a paternidade e a maternidade, eu creio do fundo do meu coração que essa é a vontade dele também. Porque ele não planta nada no nosso coração que não seja da vontade dele. Então, às vezes o que vai ser necessário é a gente ter a compreensão do que precisa ser feito e está ao nosso alcance para ser feito dentro da nossa responsabilidade. E às vezes só precisa disso, porque Deus quer, dentro dessa perspectiva que eu creio muito, que é uma perspectiva que eu creio muito nessa questão, que Deus só planta realmente aquilo, só traz desejo pra gente quando é a vontade dele. Nada vai brotar, né? E principalmente, na verdade, tem coisas que brotam que é da nossa cabeça, é a nossa vontade e de birra e de filho e filha birrentas, e beleza, vai ter. Mas quando a gente pensa no gerar uma vida, algo que está alinhado com o que é o propósito de Deus para nós, que é o propósito da família, que é o propósito de gerar uma vida, isso eu não tenho dúvidas que não vai brotar no coração de alguém só por uma vontade própria. Vai vir porque foi ele que colocou. Então, que cada um de vocês que estão aqui ouvindo a gente nessa live possa buscar ter a compreensão
do que precisa ser feito, o que está ao seu alcance de investigação, de tratamento, de melhora do seu estilo de vida, para que você possa fazer com que a vontade de Deus se realize na sua vida. Às vezes só falta isso. E aí eu trago uma frase que eu vi em dezembro, que a gente possa fazer o que precisa ser feito como se tudo dependesse única e exclusivamente da gente e orar como se tudo dependesse única e exclusivamente de Deus. Se a gente combina essas duas ações, a gente tem um potencial gigantesco de alcançar qualquer coisa que surge no nosso coração, porque é da vontade de Deus. O que falar, né? Que lindo. É isso. Olha, a gente passou um pouquinho de 1 hora. Doutora Ali, não sei nem mencionar a gratidão, a honra, né, de ter compartilhado. Falei desde o início uma live de luz, de conhecimento, né, um assunto tão complexo, tão denso de ser falado, mas foi uma live leve de conhecimento, de informação. Gostaria também que você deixasse, eu sei que você também faz atendimento, você atende em São Paulo, né? Uhum, isso. Presencial, mas também faz atendimento online. É isso. Qualquer, né, quem quiser entrar em contato com ele. E de fato, né, precisamos sim ter profissionais assim. Agradecer pela sua presença. É uma honra poder ter profissionais assim, tendo a visão e o cuidado da nutrição, mesmo tendo tanto conhecimento da área da nutrição. E você disse que precisa de profissionais ali atuando com você para melhora do seu paciente, né? Muito obrigada. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você possa manifestar essa vida através do seu trabalho com as suas pacientes, né, daquilo que você porta. Que Deus te dê cada vez mais sabedoria, discernimento e continue fazendo a diferença na vida dessas mulheres, principalmente que às vezes chegam com medo, que elas possam ouvir isso, né, no seu consultório, escolher o caminho certo e sim poder gerar uma vida, né, de conseguir colocar os sonhos. Muito Amém. obrigada, viu? Amém. Prazer, todo meu. Abração para todos, boa noite, bom descanso, excelente e Obrigada. abençoada semana aí que seguimos. Abração, viu? Igualmente. Boa noite. Tchau, tchau.